Oi, galera, tudo bem? Bom, aqui nós vamos iniciar então a nossa segunda videoaula, né? Continuando falando um pouco ainda da questão da importância dos fósseis, né? Vocês aprenderam na primeira videoaula que os fósseis são encontrados normalmente nas rochas sedimentares devido às camadas que eles são encontradas de fragmentos de outras rochas junto com matéria orgânica que foram se compactando. Mas então vamos entender agora um pouco a importância desses fósseis para o nosso dia a dia, para o estudo do nosso planeta, tá bom? Bom, os fósseis, eles são arquivos que nos dá a oportunidade de conhecermos como que o nosso planeta era há milhões de anos atrás. Não só o planeta em relação à estrutura física e geológica, mas também a questão dos nossos seres vivos, né? Então, nós temos vários tipos de fósseis, né? Nós temos alguns fósseis que são a ossada, que são encontrados nas rochas sedimentares, como nós também temos a parte de dentes, de chifres, apenas de impressões na própria rocha, né? Então, cada uma delas tem a sua importância para a gente descobrir aí como que era o nosso planeta há anos atrás, né? Milhões de anos atrás. Então, na medida que os paleontólogos, né, que a ciência que estuda, então, as espécies, diferentes espécies, no decorrer da sua evolução, são os paleontólogos, né, a ciência é a paleontologia. Então, na medida que os paleontólogos começaram a estudar esses fósseis, eles começaram a perceber que encontravam animais de espécies iguais em locais muito distantes. Como que isso poderia acontecer tendo animais que são iguais, né, tem uma semelhança de espécie, um parentesco, tão distantes, em continentes tão distantes, pensando na estrutura de planeta hoje? Então, eles chegaram à conclusão que os nossos continentes eles eram fundidos, e que era uma massa, era um supercontinente chamado de Pangeia, então uma massa única. E com o decorrer dos anos, aí, dos milhões e milhões de anos, foi ocorrendo uma fragmentação dessa Pangeia, dando a oportunidade então de formar os nossos 5 continentes, né? Então, a partir daí, acredita-se que devido a essa movimentação que aconteceu pela fratura que aconteceu, pela fragmentação da Pangeia, é que se encontra esses fósseis em locais tão diferentes, né? Então, isso é uma justificativa. Na medida que você percebe que tem os fósseis ali presentes, você consegue entender e compreender algumas características de alguns animais, incluindo a sua evolução. Então, isso é um processo lento, é um processo que ocorre na medida que vão descobrindo novos arquivos geológicos, né, novos fósseis, para nos dar a oportunidade de conhecermos aí como que era o nosso planeta há milhões de anos atrás. Após a gente conhecer a importância, então, dos fósseis, vamos agora entender algumas modificações que acontecem nas nossas rochas, né? Como vocês puderam ver na outra videoaula, vocês perceberam que nós temos 3 tipos de rochas distintas no nosso planeta, que são as rochas magmáticas ou ígneas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. Então, essas rochas elas estão em constante mudança, né? Porque elas sofrem ações diretas de estruturas da natureza, de fenômenos da natureza. E essas ações elas são contínuas, né? Elas não param. No caso, quando você tem a desagregação de uma rocha, você acaba tendo então a formação, às vezes, de novas estruturas, né? Então, o intemperismo é que justifica isso. O intemperismo, ele é a desagregação das rochas, né? Podendo não modificar a sua estrutura inicial, dando então um novo formato, às vezes, àquela rocha. E a partir daí a gente precisa ver que tipo de intemperismo que está ocorrendo nessa rocha para a gente determinar qual foi seu agente intempérico. Né? Nós temos vários agentes intempéricos. Os mais conhecidos são o vento, a água, a umidade, a temperatura. Tá?
mas são vários agentes intempéries, inclusive os seres vivos, né? Os seres vivos também participam do intemperismo. Com isso, a gente pode estabelecer aqui 3 tipos de intemperismo. Nós temos o intemperismo físico, nós temos o intemperismo químico e nós temos o intemperismo biológico. São esses 3 os intemperismos que nós vamos estudar agora. O primeiro intemperismo que nós vamos estudar é o intemperismo físico, né? O intemperismo mecânico, onde você tem a fragmentação, você tem a desagregação das estruturas rochosas aí, no caso, sem ter modificação dos minerais ali que compõem essa rocha. Então, você permanece com a mesma composição, você não tem alteração, é apenas uma ação mecânica, né? Os agentes intempéricos mais atuantes nesse intemperismo físico é a umidade, a água, né? Aí vem o congelamento, a evaporação, que pode levar aí a uma rachadura dessa rocha, né? A pressão, tá? Então, são alguns elementos que são agentes intempéries que atuam diretamente na quebra, às vezes, dessa rocha, na fragmentação dessa rocha, certo? No caso, um exemplo que a gente pode dar para vocês é quando você tem uma temperatura muito elevada, onde você vê que a rocha ela pode passar por um processo de dilatação devido à temperatura muito elevada, e isso faz com que ela comece a se desagregar. Então, seus minerais começam a se desagregar. O que é interessante a gente saber do intemperismo também é que eles acabam atuando na formação do solo, né? Então, muito do solo tem a ver com a rocha-mãe, né? A rocha que ali está presente. Então, as características do solo, eles levam a mesma característica das rochas que estão ali presentes na sua composição. Agora, o intemperismo químico, né? A palavra química aí, no caso, vem da questão de reações químicas. Então, acontecem algumas reações químicas na presença de alguns agentes intempéricos, como água, oxigênio e gás carbônico, levando uma alteração nos minerais que ali estão presentes, né? Uma desagregação, um desgaste desta rocha, mas trazendo aí uma modificação estrutural. Então, aqui a gente já tem uma diferença do intemperismo físico, né? O intemperismo físico, ele preserva a sua composição. No químico, eu já tenho a formação de minerais secundários ali, em decorrência dessas reações químicas. Exemplos de reações químicas que podem acontecer. Por exemplo, a oxidação, na presença do oxigênio, né? Há uma reação química com oxigênio e ali desencadeia a formação de minerais secundários. A dissolução, quando você tem chuva ácida, né? Então acaba que a chuva ácida dá um desgaste ali naquela rocha, né? Então são exemplos que a gente pode dar para vocês. Uma das coisas que o intemperismo químico é visível na rocha, às vezes é a mudança da sua coloração. Então vocês percebem aí uma mudança de coloração em decorrência das reações químicas que ali aconteceram, tá? Bom, aqui a gente pode ver 2 exemplos de intemperismo físico, né? O primeiro é a taça, tá? Em Ponta Negra, que é no Parque Estadual Vila Velha, certo? E que devido à ação do vento, né, uma ação eólica, foi desgastando a rocha, dando esse formato super legal aí, parecendo uma taça. O outro são fendas com cristais, esses cristais devido à temperatura muito elevada, acabaram se dilatando e provocando essas rachaduras, né? Então, na medida que a temperatura aumenta, eles se dilatam e vai provocando então essas rachaduras nas rochas. Já nessas imagens, a gente pode perceber um desgaste da rocha de forma diferente, né? Onde você vê uma mudança de coloração na superfície dessas rochas, nada muito chamativo, mas dá para você perceber que houve essa alteração devido a reações químicas que foram acontecendo, principalmente pela ação da água, pela ação da presença do oxigênio e do gás carbônico, que é bem comum isso acontecer. Então, perceba nessas 3 gravuras aí as modificações que aconteceram através das reações químicas, né? O intemperismo químico, então, que a gente pode observar. E o último intemperismo, né, é o intemperismo biológico, né? O próprio nome também já é bem sugestivo, né? Biológico, bio é vida, né? Então, o intemperismo causado pelos seres vivos. E esses seres vivos a gente pensa desde as plantas até os animais, tá?
A gente acaba também associando o intemperismo biológico com processos químicos e físicos, né? Não tem como a gente não pensar isso. A partir do momento que você tem um intemperismo biológico, onde a raiz está interferindo na fragmentação, na modificação, no desgaste dessa rocha, ele é biológico, tem a presença de ser vivo, mas ele não deixa de ser uma ação mecânica, né, física. A partir do momento que você tem as bactérias atuando no processo de decomposição da matéria orgânica na superfície rochosa, você tem o intemperismo físico, o intemperismo químico acontecendo, porque a decomposição são reações químicas que ali vão acontecendo, certo? E, ao mesmo tempo, você tem o ser vivo atuando ali diretamente na estrutura rochosa, né? Então, não tem como a gente separar, certo? Então, acaba tendo aí uma coligação entre os outros dois tipos de intemperismo. Então, os agentes intempéricos aqui são justamente os seres vivos, que são divididos em dois grupos, né? As plantas e os animais. Bom, gente, aqui agora nós temos exemplos de intemperismo biológico, né, dessas rochas passadas por ações dos seres vivos. Eu acho fantástico, né, quanto biólogo eu acho muito legal. Então percebo que tem ilustrações aí, gravuras, que mostram a ação das raízes, né, interferindo então no desgaste rochoso, que é bem legal. E também temos gravuras mostrando outros tipos de seres vivos, como os líquens, né, que através da sua sustentação de vida, seu modo de vida, acaba também desgastando a superfície rochosa. Então, são imagens que para mim são bastante fantásticas. Acho que vale a pena até mesmo vocês visualizarem cada uma e perceberem os detalhes das modificações que estão acontecendo ali. Então, galera, agora a gente vai finalizar, né? Gostaria que vocês pegassem o capítulo 6, fizessem os exercícios do 1 ao 4 das páginas 104 e 105. E gostaria também que vocês me dessem a devolutiva até o dia 28 de março. Boa videoaula para vocês e a gente se encontra na próxima videoaula. Fiquem com Deus.